Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 5 do treinamento de OKR. Ainda estamos no módulo de agilidade organizacional. E nessa aula o tema será gestão ágil versus gestão estática. Antes de eu começar, vamos fazer uma recapitulação. Muito provavelmente você percebeu que eu fui bastante tendencioso ao falar que no mundo atual a necessidade de um comportamento ágil por parte das organizações ela é a regra e não exceção. E a exceção, na verdade, seriam aquelas que conseguem se comportar de maneira preditiva, de maneira estática e terem sucesso. Só que para que você saiba quando seguir por um caminho e quando seguir pelo outro, essa aula aqui existe. O objetivo do curso de OKR aqui não é fazer com que você repita aquilo que você viu nos slides, que você só saiba as coisas básicas, mas que sim que você consiga discutir com profundidade, com propriedade sobre os temas, sabendo o porquê de cada uma das coisas, quando acontece isso, quando acontece aquilo e toda a motivação por trás, beleza? Então essa aula segue esse princípio. Então vamos lá. A depender do segmento indústria ou sua área de trabalho, seu trabalho, você vai ter uma necessidade maior ou menor de apresentar um comportamento ágil, um comportamento adaptativo. Só que, como que você faz essa escolha? Existem algumas maneiras. Eu trouxe 6 perguntas, mas são perguntas de minha autoria, tá? Você pode, na sua casa, inventar outras perguntas com seu time, você buscar outras perguntas que façam mais sentido para a sua realidade, para saber se o seu comportamento precisa ser mais adaptativo ou não. Mas eu trago essas 6 para que a gente tenha ali uma base para fazer uma discussão, tá? Só que antes de eu dizer quais são essas 6 que você já deve estar vendo, mas preste atenção aqui nessa explicação, eu queria te passar uma seguinte visão. A agilidade aplicada a tudo, ela é um desperdício. E por que ela é um desperdício? A agilidade tem a ver com produção de valor, com redução de desperdício, correto? Só que quando você tenta aplicar o trabalho com agilidade, o trabalho adaptativo, em um lugar, em um contexto que ele não é necessário, você promove desperdício. Porque praticar agilidade não é simplesmente colocar na cabeça de todos os colaboradores um mindset. Ou você chegar na sua reunião geral e falar, pessoal, daqui para frente temos que ser mais adaptativos. Não funciona assim. Você precisa de rituais, você precisa de papéis, você precisa de um monte de atividades que acontecerão para promover esse trabalho com mais adaptação, com mais agilidade. Então isso é custoso. Custa em termos de recurso, custa em termos de dinheiro. Então, quando você aplica algo que você não precisa em algum lugar, você promove desperdício, mas a agilidade prega a redução de desperdício. Então, é quase que um paradoxo, tá? Aplicar a agilidade a tudo é um desperdício, é ser anti-ágil. Legal? Então, vamos às 6 perguntas. O trabalho do cotidiano, ele é imprevisível? Ou seja, existem demandas no seu dia a dia de trabalho que chegam sem avisar e que acabam atrapalhando ali a sua dinâmica? Os resultados do trabalho são imprevisíveis, ou seja, por mais que você esteja ali produzindo alguma coisa, efetuando, construindo algum produto, os resultados que isso vai chegar, que serão atingidos, eles não estão sobre o seu total domínio. É imprevisível? Há grande concorrência no seu setor? Há grande competitividade sobre os talentos? O setor ele é sujeito a impactos por situações políticas, legais, ambientais, assim por diante? E na 5 ali, que eu pulei, a instabilidade tecnológica no setor ou não? Então, a partir dessas 6 perguntas, você consegue chegar a uma resposta se o seu comportamento ele deve ser mais adaptativo ou ele pode ser mais preditivo, mais estático, tá? Então, aqui embaixo eu coloco uma pequena reguinha para você se situar. Quanto mais respostas sim você tiver a essas 6 perguntas, maior será a necessidade do seu comportamento adaptativo. Quanto mais respostas não você tiver, menor é a sua necessidade. Então, mais permissão para que você se comporte de maneira preditiva, estática, você vai ter, tá certo? Só que essas não são as únicas perguntas, como eu já te disse, então presta bastante atenção se isso vai se aplicar à sua realidade ou não. Para que não fique muito solto, deixa eu te apresentar um exemplo sobre o desenvolvimento de software. Já é sabido, como eu já disse no treinamento, que o desenvolvimento de software ele necessita desse comportamento um pouco mais ágil para ter sucesso. Só que dá para a gente chegar nessa resposta não com base naquilo que eu já apresentei, mas com base nas respostas a essas perguntas, essas 6 perguntas. Então vamos lá, o trabalho do cotidiano de uma equipe de desenvolvimento de software ele é imprevisível?
Com certeza. Existem demandas externas ao time que estão o tempo inteiro atrapalhando a produção daquela equipe. Contanto que existe um papel ali, por exemplo, dentro do framework Scrum, que faz com que essas interferências elas sejam minimizadas, para que o time foque o aumento ali da geração de valor dentro da construção de um produto, de um serviço. Tá bom? Os resultados do trabalho eles são imprevisíveis? De certa forma, sim. Quando você produz um software, você depende muito mais de fatores externos. Como o cliente se comporta dentro daquele software para isso realmente gerar valor para a sua empresa. E esse comportamento a gente não tem muito como mandar, como controlar. Então, o resultado do trabalho, de certa forma, ele é imprevisível. A grande concorrência, com certeza, cada vez mais as empresas estão aumentando o investimento em tecnologia para conseguirem se posicionar na ponta do mercado. Então, é um setor com bastante concorrência. A grande competitividade sobre os talentos, sim, arranjar bons desenvolvedores e boas desenvolvedoras está cada vez mais difícil. Inclusive, o Brasil perde muita gente para fora devido a essa competitividade, tá? Seguindo, a instabilidade tecnológica no setor, sim, a cada momento surge uma maneira de fazer o trabalho diferente. Existe uma tecnologia nova a cada instante. Então, há grande instabilidade tecnológica. O setor ele é sujeito a impactos por situações políticas legais? Também, visto que a LGPD há pouco tempo sofreu alteração e isso impactou o trabalho de desenvolvimento, tá? Impactou o trabalho de empresas de tecnologia. Então, é bem importante essa última questão também, tá? A resposta dela é sim. A partir de todas as respostas sendo sim, a gente joga o desenvolvimento de software lá para a direita, estando ali no limite, né, no extremo, digamos assim, do comportamento adaptativo, tá? Só que eu gostaria de te dizer que esse exemplo que eu trouxe, né, ele não é o suficiente para o nosso aprendizado. Eu preciso que vocês, todos vocês que assistem esse vídeo agora, também colaborem, para que vocês coloquem suas experiências e cada vez mais os alunos consigam pegar visões distintas. Tá? Eu trouxe o exemplo de desenvolvimento de software, mas eu quero o seu exemplo. Eu quero o exemplo do seu trabalho, da sua unidade de negócios, da sua empresa, se você tiver uma empresa, da empresa que você trabalha, falando o porquê que ela é mais ágil ou por que ela é mais estática? O porquê que o trabalho tem que ser mais adaptativo ou menos adaptativo, tá? Você pode usar aquelas 6 perguntas ou você pode usar outras perguntas, desde que você justifique isso nos comentários. Então participe nos comentários desse vídeo, faça essa atividade. É a primeira atividade do nosso treinamento e eu preciso que você colabore para contribuir aí, tanto com o seu aprendizado quanto com o aprendizado dos seus colegas, tá bom? E agora, pessoal, eu gostaria de trazer uma outra visão. Porque eu te apresentei 6 perguntas de minha autoria. Mas será que no mercado não tem nada que possa auxiliar a gente para conseguir saber se o meu comportamento ele tem que ser mais ágil ou menos ágil? Tem. E eu vou trazer 2 exemplos. O primeiro deles é a matriz de Stacey, ou Stacey Matrix. E ela funciona a partir de 2 parâmetros. O parâmetro do requisito, que é o que deve ser feito, e o parâmetro do como. Como aquela solução será provida, qual a tecnologia que a gente vai utilizar para resolver aquele problema, para promover aquela solução. Então, a partir desses 2 parâmetros, você vai ir para um extremo mais para a direita aqui no seu eixo X da sua matriz, ou você vai subir ou descer na sua matriz também, chegando a cenários diferentes em que você tem que ter uma abordagem diferente. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais aplicável. Tá? Supondo que a gente está falando do projeto de construção de uma casa, um projeto simples de construção civil, e o seu cliente ele sabe exatamente o que tem que ser feito. Ele quer uma casa do jeito tal, ele quer os cômodos dessa forma, as áreas quentes serão essas, as áreas frias serão essas. Sabe tudo o que tem que ter na casa, está tudo muito bem delimitado, tá? Os requisitos estão muito bem postos. Legal? Então, dentro aqui da sua matriz, a gente vai ter uma incerteza sobre os requisitos muito baixa, ou seja, uma clareza muito alta. Então, percebe que aqui a gente tem esse nosso exemplo, tá? A gente sabe bastante o que vai ser produzido, tem um conhecimento alto sobre os nossos requisitos. E ainda nesse exemplo, vamos supor que você já esteja acostumado a fazer projetos de construção civil e não exista tanta instabilidade tecnológica assim, você sabe como prover aquela solução, tá? Então, você está mais próximo aqui também do encontro desses 2 eixos aqui, tá certo? Ou seja, ao mesmo tempo que você sabe o que tem que ser feito, você sabe como tem que ser feito.
Então você se encontra num cenário simples, em que a causa e o efeito eles são muito bem interligados. Você sabe que se você fizer daquele jeito, você vai chegar àquele resultado que é o que o seu cliente pediu. Então uma abordagem mais cascateada, ou seja, waterfall, no seu projeto, vai dar certo. Só que percebe que o projeto de desenvolvimento de software, de construção de um aplicativo, de uma plataforma, ele não cabe aqui, nesse cenário simples. Ele cabe, talvez, aqui no cenário complicado, aqui no cenário complexo, ou talvez até no cenário caótico, dependendo do que for, tá certo? Então, tenta pegar também a sua realidade, né, para fora da atividade que eu já passei, mas pausa o vídeo e tenta pegar a sua realidade, algum projeto que você já fez, algum projeto que você está fazendo e posicionar ele aqui na matriz de stage, tá? É um bom exercício mental. E no outro exemplo, a gente tem o framework Kinefin, tá bom? Um framework bastante importante aí de sense making. A ideia daqui não é a gente aprofundar, porque o estudo de Kinefin ele é bastante detalhado, ele é bastante intenso. Mas é te dar uma visão geral de que essa também é uma ferramenta que consegue te auxiliar nessa tomada de decisão, tá? Para saber onde você está e como você tem que agir naquele contexto. Existem 4 domínios aqui: claro, complicado, complexo e caótico. Dentro do claro, as coisas elas são mais previsíveis. É o cenário mais previsível, mais conhecido que você tem. Então, qual é a sua ação dentro desse cenário? É você sentir a situação, você categoriza ela e depois você responde. Ou seja, a relação entre causa e efeito aqui ela é máxima, ela é muito fácil de ser entendida, tá certo? Depois, no cenário complicado, onde a gente ainda tem uma alta previsibilidade, um conhecimento sobre a situação, só que agora um pouco menos, a nossa maneira de agir ela deve ser o seguinte: eu sinto, eu analiso, eu preciso agora de um trabalho de análise, não é simplesmente uma categorização, e depois eu respondo. Indo para o cenário complexo, a gente já tem os cenários imprevisíveis, onde eu não consigo mais simplesmente sentir, analisar ou sentir e categorizar para depois responder. Eu preciso sondar a situação, observar, depois sentir e depois responder. E num outro cenário, de maior imprevisibilidade, de maior complexidade, eu tenho o cenário caótico, o domínio caótico, em que você não tem informações o suficiente, você não tem experiência o suficiente, e a imprevisibilidade ela é tamanha que a sua primeira atitude tem que ser agir, para depois você sentir e depois você proporcionar uma nova resposta com base no que você aprendeu com aquela sua primeira ação. E os OKRs, pessoal, se conectam com o framework Kinefin da seguinte maneira: nos cenários que são um pouco mais imprevisíveis, ou seja, o lado esquerdo da coisa, eles funcionam a partir de iteração e de experimentação. Então, a partir dos seus experimentos, você aprende e modifica a sua maneira de agir, certo? Melhorando. Mas eles também funcionam em sistemas previsíveis, que estão do nosso lado direito, tá certo? Então, nesses sistemas previsíveis, você funciona bem com alinhamento, com conexão, com engajamento, com clareza. Então, dentro de todos os cenários, de certa forma, o OKR consegue performar de uma maneira ok, tá? Mas o framework Kinefin também é um framework que você consegue tomar as suas decisões ali de se comportar de uma maneira adaptativa ou menos adaptativa, certo? Pessoal, legal. A aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem algum feedback positivo ou negativo, podem deixar nos comentários dessa aula. A gente sempre vai estimular que vocês façam isso. Caso tenham alguma dúvida, pode colocar nos comentários também que a gente responde. Tchau, tchau. Até a próxima.